Boa noite. Agradeço a presença de todos, convido a todos para ficar de pé e rezar a oração do Pai Nosso. Peço ao secretário a gentileza de fazer a chamada. Charles César de Lima, Francisco Tobias Martins Júnior, Presente. Jander Lúcio de Souza, Lourenço Gessner Gonçalves, Presente. Luciano Donizete Ferreira, Presente. Maria Helena Paiva, Presente. Marília Souza de Lima, Nilson José da Silva, Presente. Wagner de Souza Alves justificou a ausência hoje. Havendo número legal, declaro aberta a 39ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Quero agradecer aos servidores que estão nos auxiliando nessa sessão. Agradeço também a todos que nos acompanham ao vivo através do Facebook e a todos presentes. Em atendimento ao disposto no artigo 141 do Regimento Interno, tendo a ata da 38ª sessão ordinária à disposição dos vereadores no prazo regimental, submeto a referida ata à deliberação do plenário para eventuais retificações ou impugnações. Não havendo manifestação contrária, declaro aprovada a ata. Dando continuidade conforme determina o regimento interno, vamos dar início ao expediente. Projeto para leitura. Peço ao secretário que proceda à leitura da emenda modificativa número 001, de 17 de novembro de 2025, ao projeto de lei complementar do Executivo número 023, de 6 de novembro de 2025. Altera a redação do projeto de lei complementar número 23 de 2025. O prefeito municipal de Poço Fundo, senhor Rosiel de Lima, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 98, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal dos Vereadores, vem apresentar a presente emenda modificativa ao projeto de lei complementar em epígrafe nos termos seguintes. Artigo 1º. Artigo 2º. O projeto de lei complementar 23 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica criado o cargo comissionado de Gerente de Igualdade Racial e Políticas Públicas Sociais, vinculado à Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação, cujas atribuições, número de vagas, remuneração e requisitos estão previstos no anexo único da presente lei complementar. Artigo 2º. As demais disposições contidas no projeto de lei complementar número 23 permanecem inalteradas. Rosiel de Lima, prefeito municipal. Justificativo. O presente projeto de lei complementar busca adequar o nome de cargo que está sendo criado como exigência do governo estadual e federal vinculado à Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação, devendo se chamar Gerente de Igualdade Racial e Políticas Públicas Sociais. Pelo exposto, envio o presente projeto de emenda ao projeto de lei complementar para que seja recebido, analisado, discutido, votado e, ao final, aprovado. Rosiel de Lima, prefeito municipal. Peço ao secretário que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei complementar do Executivo número 023, de 6 de novembro de 2025, com a emenda modificativa número 001, de 17 de novembro de 2025. Cria cargo e extingue vaga que especifique e dá outras providências. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Poço Fundo, após a apreciação do projeto enviado pelo presidente desta Casa, a essa pasta resolve apresentar em parecer favorável à votação do projeto e da emenda. O projeto e a emenda atendem os aspectos elencados no artigo 62, caput do Regimento Interno dessa Casa de Leis, acompanhado do parecer favorável da assessoria jurídica que oficia esse Parlamento, cabendo o mérito ser apreciado, discutido e votado pelos demais pares que compõem essa Egrégia Casa. Sala das sessões, 17 de novembro de 2025. Luciano Donizete Ferreira, vereador relator. De acordo com o relator, Jander Lúcio de Souza, vereador presidente. Wagner de Souza Alves, vereador membro. O projeto está em discussão. É um projeto que cria um cargo de gerente de políticas públicas, sociais, racionais e de habitação e extingue vaga de gerente administrativo. Isso não vai ter nenhum aumento de gasto. Peço ao secretário que proceda a chamada para a votação do projeto. Charles César de Lima. Favorável. Francisco Tobias Martins Júnior. Favorável. Jander Lúcio de Souza. Favorável. Lourenço Gessner Gonçalves. Favorável. Luciano Donizete Ferreira. Favorável. Maria Helena Paiva. Favorável. Marília Souza de Lima. Abstém.
Nilson José da Silva. Favorável. O projeto foi aprovado com 7 votos. Dando prosseguimento, a palavra está livre ao vereador do grande expediente para tratar de qualquer assunto por 15 minutos. Está fazendo o sorteio dos nomes. Primeiro vereador com a palavra, vereador Charles. Presidente, depois o senhor tem que ver esse negócio desse sorteio aí, viu? Agora eu estou falando sério mesmo, toda semana tá a mesma coisa e eu quero a presença do sorteio aqui na frente para todo mundo ver aqui. Porque toda semana é a mesma coisa, só eu que falo primeiro toda semana, já percebeu? Não, não fala primeiro, não. Não, então, mas por que o senhor não pede igual a Evenise fazia antes do sorteio aqui presencial para todo mundo ver? Entendeu? É coisa simples, eu acho que não custa nada o funcionário vir aqui, igual a Evenise vinha aqui, e fazia o sorteio na frente de todo mundo, cada um pegava um papelzinho para ver quem que ia falar primeiro, quem que ia falar por último, entendeu? Porque tá uma palhaçada isso aí, negócio de descer a ripa depois aí, porque o que eu tenho para falar eu falo na cara. O segundo vereador faz uso da palavra, o vereador Leninha. Obrigado, presidente. Eu acho que o sorteio fica aí no grupo também, depois dá uma olhadinha para ver se é isso mesmo. Na passada, acho que foi o Vaguinho, depois fui eu. Na outra reunião foi o Lourenço, depois foi o Nilson, terceiro foi o senhor, vereador. E aí, na outra, foi o senhor, primeiro. Acho que é 3 reuniões. Para trás, que foi o senhor primeiro. Mas eu não vou entrar nessa discussão do sorteio, não, porque também já foi convidado para estar lá presenciando o João Paulo fazer o sorteio. Boa noite, presidente. Boa noite a todos da bancada. Boa noite, pessoal que está em casa nos acompanhando. Os funcionários que nos auxiliam nessa noite também. Boa noite. Eu gostaria de comentar aqui que na reunião passada foi feito o requerimento. Gostaria até que a doutora Aline confirmasse, por favor, sobre o requerimento, né, do pessoal lá do frigorífico. Queria vir aqui dar um esclarecimento que a população estava pedindo. Ah, sim, obrigada, viu? Então, eles responderam, né, que infelizmente hoje eles não puderam comparecer, e a doutora Aline está repassando aqui, mas que na próxima reunião eles vão estar aqui para poder estar esclarecendo as dúvidas aí da população. E aí, se as pessoas quiserem me passar mais alguma coisa, eu já tenho algumas coisas que me passaram, para a gente poder estar repassando para eles poderem estar esclarecendo certinho a dúvida que a população tiver. Tá bom? Então, deixa esse recado aqui para a população. Também gostaria de informar, né, que a gente fez reuniões, além de documentos, para a reforma ali da pracinha, e a planta já está pronta, né? Então, vai ser feita a reforma, em breve, né? Vai estar sendo feita a reforma da pracinha. E também as demais praças, com certeza, também já está. Já foi falado também das demais, inclusive da Praça São Benedito também, e todas com o tempo será feita também o que há necessário fazer. Então, uma notícia, depois os outros vereadores também explicam um pouco melhor, né? Eu acho que por hora é só isso, presidente. Eu queria só informar a população a questão do requerimento mesmo. Agradecer também, né, o pessoal lá do frigorífico que teve essa atenção, que deu atenção, e também respondeu, é verdade, respondeu também
respondeu a gente, dando essa atenção, a gente quer agradecer. Muito obrigada, viu, o responsável lá do frigorífico, por ter atendido e por ter dado atenção também. Uma coisa que eu também gostaria de falar, presidente, eu ia encerrar, mas o vereador Jander, obrigado, viu, vereador, também me lembrou aqui, é a questão sobre o posto de atendimento aqui, posto de identificação. Aí houve uma divulgação hoje que causou um pouco não sei como que eu devo falar. Ficou um pouco polêmica a questão da divulgação sobre o posto de identificação. E aí o pessoal ligou bastante para saber se é isso mesmo, se vai ficar desta forma. Porque a divulgação, eu até vou ler aqui, para que as pessoas possam acompanhar em casa, como que foi feita a divulgação, e aí o pessoal entrou em contato com a gente. Então, foi o seguinte, comunicado sobre a emissão da nova identidade. Sobre a emissão da nova carteira de identidade, a partir dessa semana, o agendamento será feito exclusivamente pelo site, não sendo mais necessário comparecer ao posto de identificação para fazer o agendamento. O site para agendamento é esse aqui, que no caso é o Gov, né? A pessoa entra pelo Gov, faz lá o agendamento e toda a questão lá. Deve ter um passo a passo, eu ainda não entrei para saber certinho. Mas todo mundo sabe que a dificuldade de acessar sites e fazer coisas online, muitos têm muita dificuldade. E a gente sempre comenta, né? Ah, mas tem um filho, tem um vizinho, tem um parente que ajuda. Mas as coisas não é muito assim, não, né? Essa questão de ajuda, você tem que depender de ajuda, faz isso para mim, faz aquilo. Então, é complicado. As questões de rede social, de questões digitais, de entrar em site, principalmente o Gov, você tem que criar uma conta, senha e por aí vai. Então, a maioria, muita gente nem sabe como que é isso, como que faz isso. Então, causou muita discussão e eu recebi muita mensagem, muita ligação. Não sei se vocês também receberam. E aí, o que acontece? Eu acho que não tem problema nenhum deixar essa opção de falar que é para entrar no site e fazer de forma online. Eu acho que não tem problema deixar essa opção, desde que coloque também o posto de identificação também como uma outra opção. Quem tiver dificuldade, quem não quiser criar uma conta, uma senha no Gov e preferir fazer presencial, eu acho que nada impede da pessoa vir aqui e ser auxiliada pela funcionária que está ali, né? Inclusive que a prefeitura cedeu. Então, tem a recepcionista, e as meninas são maravilhosas, tenho certeza que vão se dispor a ajudar. E então, eu acho necessário que mantenha o atendimento presencial, junto com a questão online, se assim for o desejo ou o acordo de todos ali, porque a gente ainda não falou com o doutor Éder, mas, de repente, se alguém estiver disposto a falar com ele, a gente também pode conversar, se o doutor Éder chegar até o doutor Éder também, que ele possa estar dando essa atenção de também ter o atendimento presencial no caso de alguém precisar de auxílio, porque tem muita gente que precisa. Então, quando fala que não sendo mais necessário comparecer ao posto de identificação, aí eu acho que não está legal essa divulgação. Então, acho que pode ter a opção de agendamento online e a segunda opção presencial, porque aí tem as meninas ali para auxiliar, até porque senão não faz sentido, né? Ter um posto de identificação a serviço da população, se a população não pode comparecer. Aí eu acho que fica meio contraditório. Então, isso foi bem discutido hoje, como eu falo e repito, recebi muita ligação, muita mensagem após essa divulgação, e gostaria de pedir atenção, então, e se os colegas concordarem comigo, para poder estar reforçando essa questão do posto de identificação, para que dê essa assistência para a população, é um serviço público, e quando fala de um serviço público,
o público tem que ser atendido, né? Então, vamos pensar melhor nessa situação, melhorar essa divulgação, explicar direitinho para a população que ela tem as duas opções, online e presencial, que aí fica bacana. Tá? É isso, e eu vou ficar satisfeita se ficar desta forma, porque a população também ficará satisfeita tendo essa atenção e sendo desta forma também. Eu acho que hoje é isso, presidente. Obrigada, viu? Sim, Obrigada a vereadora. todos. Boa noite. Boa noite. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Jander. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas da Boa bancada. noite. O pessoal aqui da Câmara que está nos auxiliando. O pessoal que está assistindo pelo Facebook. Eu quero complementar, né, a fala da Leninha, que a gente realmente recebeu, foi muita dúvida que o pessoal ficou sobre a questão de fazer a identidade com a conta Gov e tal. E eu também penso dessa maneira, porque nem todo mundo tem afinidade com a tecnologia, né? Apesar que isso é importante, mas a gente tem que se adequar à realidade dos nossos pessoal aqui de Poço Fundo, do nosso povo, né? E eu acho importante a gente manter o posto, né? Se for possível, até eu vejo com os colegas aqui, se a gente puder falar de forma oficial também, né? Com os responsáveis, com os órgãos responsáveis por esse setor, a gente pode estar fazendo isso também. Porque às vezes o pessoal não sabe fazer, depende de um terceiro, e hoje todo mundo muito ocupado, e nem sempre vai ser auxiliado, né, para a execução desse sistema do Gov. Então, eu também concordo com a Leninha, o pessoal cobra bastante aqui a gente, perguntando, né, hoje também perguntaram muito como que ia fazer. E, então, se a gente conseguir também ter esse apoio, né, o pessoal aqui, um posto de auxílio para quem tiver com dificuldade, porque eu acho importante a gente pelo menos manter o auxílio aqui do pessoal para auxiliar, né, quem tem dificuldade na emissão da nova carteira. Também quero aqui deixar meu agradecimento ao secretário Vardinho aqui, né, que atende às nossas demandas, Secretaria de Saúde, que a gente tem repassado as demandas e tem sido bastante atendido. Dar os parabéns aí, a gente está vendo aí que a luta da Secretaria de Obras aqui, as ruas estão sendo arrumadas, você vê o serviço não para, deixar os parabéns para o pessoal que trabalha ali, né? A gente passa, eles estão trabalhando, estão agarrados, firme ali, melhorando a qualidade das ruas da nossa cidade. Também a Secretaria lá do Márcio, né, de rural, das estradas de roça também, choveu bastante, a gente não está tendo dificuldade, pelo menos até agora chegou pouquíssima coisa com dificuldade, são pontos isolados aí, então fica aqui o meu agradecimento ao secretariado, todo o secretariado. Presidente, acho que no momento é só, obrigado, viu? Sim, vereador. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Lourenço. Boa noite, presidente. Boa noite, Boa noite. que bancada. Boa noite quem nos auxilia, boa noite quem está nos assistindo. Eu gostaria de começar falando da conferência, né, que eu fui. Para mim foi, né, uma honra estar participando, né, num evento desse tamanho, né, mundial. E lá foi falado muito da Amazônia, né? Qual a importância da Amazônia no mundo? A Amazônia é o pulmão, é o coração do mundo, né? Dali sai remédio, né, para o mundo inteiro. Tá lá a floresta em pé, uma grande parte ainda já foi muito desmatada, mas é muito grande ainda. Ela está lá respirando para o mundo, né? E a Amazônia, derrubar ela não compensa, porque o solo dela é um solo pobre. Ela vai dar pastagem ou alguma coisa que vai produzir poucos anos. Depois a tendência é virar quase que um deserto. E ela em pé, ela dá muito mais lucro para o planeta do que ela deitada. Eu vou falar alguma coisinha que eu anotei lá, é muita coisa, a gente não consegue participar de tudo, né? Mas o que a gente já falei ali, né, os desastres ambientais, né, que estamos presenciando, estão diretamente ligados à mudança climática. Um deles é o aquecimento global, né, causado pelos gases de estufa, né? Então, quanto mais mata a gente tiver, melhor a gente vai viver. E
não só a gente, mas os animais, né? A gente tem um jeito de refrescar, ar-condicionado, ventilador, e eles não, está ali no meio ambiente, eles têm que viver ali, né? Então, o aquecimento não é ruim só para nós, não, é para todo ser vivo, né? Vamos dizer assim. A floresta é muito, muito importante, ajuda, né, a combater o gás carbônico, né, que consegue tirar e jogar para o solo. Então, falou muito sobre esse tema, né, da floresta em pé. E outra coisa que foi falada também lá é proteger os biomas. Mas são 6 biomas principais, são 6, né? Até eu falar o nome deles aqui. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e o Pampa. Cada um tem a sua importância. Igual nós aqui, nós é abençoado pelas nascentes, né? Então vamos cuidar das nossas nascentes. Lá tem Rio Grande, aqui não tem, mas nunca tem, não vai ter um Rio Grande se não tiver uma nascente, né? Então começa um chorinho d'água aqui, uma meninha ali, e vai seguindo aí os cursos d'água, né? Tanto que nós aqui pertinho, nós nascemos São Francisco, acho que é um dos rios mais extensos se eu não estiver enganado, do mundo, atravessa os 4 ou 5 estados. Então, tanto de vida que ele leva ali, né? Tanto alimento que ele produz. Então, é muito importante estar preservando aí as nossas nascentes. E uma maneira de cuidar das nascentes é também, né, fazer bacia de contenção, curva de nível, manter um solo sempre coberto, porque hoje a chuva continua o mesmo tanto de chuva, não mingou tanto de chover. Só que está chovendo muito num lugar, pouco no outro, chuva grande demais da conta, e não tendo mata, principalmente pastagem uma plantação que não tem uma palhada morta ou viva, a chuva bate e escorre. Então, quanto mais bacia a gente puder fazer e curva de nível, essa é uma coisa que o poder público pode fazer, algumas bacias, mas o próprio produtor, né, pode fazer, conscientizando, para estar segurando essa água para ela infiltrar no solo, para que saia nas minas. É uma esponja ali, né? Se ela bater ali e for embora, não fica a água no solo. Outra coisa que falou também bastante é o uso de agrotóxico. Eu sei que é difícil para a gente, um país igual o nosso, assim, acostumado com agrotóxico, é claro que não dá para parar da noite por dia, mas usar o agrotóxico da maneira certa. Muita gente, a dosagem é, um exemplo, 10 ml, e joga 30, 40. Então, sempre que for usar, está procurando ajuda para um profissional. E não só para o solo, para a própria pessoa. As pessoas hoje estão adoecendo muito de falta de um EPI, né? Não usa o EPI como precisa, né? E isso acarreta ali doença, né? É um gasto dos cofres públicos, né? Então, assim, é uma corrente assim que vai arrastando tudo ali. Então, se for usar adequadamente o produto, a quantidade certa, e usar os EPI corretamente. E outra coisa que falou bastante lá, Leninha, até uma pauta que você defende, é a importância da mulher no aquecimento, porque hoje a mulher está muito no campo, e a mulher, vocês sabem, ela tem um olhar diferente, é mais, né, de cuidar da casa, cuidar dos filhos, né, e ela está muito, muito hoje ligada, tanto na agricultura, né, também. Então, essa presença da mulher hoje está muito importante, né. Até se falar lá, ter mais mulher em todos os locais, tanto na política mesmo, é um número bem menor. Se tivesse mais gente da mulher na vereadora, deputada, teria um olhar diferente, né? Até ele brincou lá que não quer que as mulheres façam, até ele falou lá, eu achei engraçado, não quer que nós homens façamos igual a mulher, faz 2, 3, 4 coisas no tempo só. A gente consegue fazer só uma ou ela ainda, de uma vez, né? E para estar deixando aí para os nossos filhos, para os nossos netos, um planeta melhor, um planeta mais, né, mais, como é que eu falo, mais melhor de se viver. Ainda há tempo, mas se a gente não cuidar, não vai ficar um jeito insustentável, né? E falou muita coisa, eu resumi um pouco. Uma das coisas que eu já trouxe como é que fala, assim, de proposta, vamos dizer, né? Até que fiz um anteprojeto, né, com o João Paulo, fiz, de uma usina de reciclagem, porque a usina de reciclagem,
Hoje, 80% dos lixos que vai para os aterros, ele ainda é reciclável. Então, assim, se você for ver, às vezes fica até mais barato no município você cuidar da usina do que levar para o aterro, né? E outra coisa também que a gente faz um pedido até para a gente correr atrás do nosso deputado, de emenda, não sei se é a curto prazo ou a longo prazo, não sei, é o tratamento do esgoto. Eu também fiz, eu falei, já que o João Paulo vai fazer um outro projeto, para a gente estar cuidando, tratar o nosso esgoto. Porque questão, até Machado mesmo, né? Machado, acho que não sei, Machado acho que no tratamento de esgoto não tem, né? Tem? Por exemplo, eu acho que ele interessa demais que a gente faça, porque a água que eles bebem, né, sai do rio nosso aqui. Então, o Machado que interessa muito que a gente vai tratar o nosso esgoto. E o tratamento de esgoto eu acho uma coisa muito, muito boa mesmo. Eu acho que está na hora da gente correr atrás disso. Correr, né, atrás do nosso deputado, né, e para ver se a gente consegue aí tratar o esgoto do Poço Fundo. E o outro, por último, o dia 27/11 é recolhimento das embalagens de agrotóxicos. Oi? 27/11, então, e não vai ser mais aqui no Pé do Polo, vai ser lá no centro de evento. Então, é uma coisa assim que a gente já faz, né? Isso já é algo para o meio ambiente, porque antes essas embalagens, a maioria das vezes ela ia para o fundo do quintal ou às vezes queimava. Queimar é complicado, queimar produto de agrotóxico é muito, muito ruim. E hoje ela vai para um destino, né, correto. Então, para mim foi, igual pode dizer, né, foi uma alegria muito grande estar indo lá. Eu acho que não tem um encontro, não tem uma palestra que você vai, não tem uma reunião, que você não traga algo para a gente, ou no caso meu, para o município, né? Foi muito válido mesmo. Não só para mim, mas é uma coisa assim, é como um formiguinha, né? Ou beija-flor lá para apagar o incêndio. Pelo menos um pingo d'água a gente conseguiu tacar. Não só para o nosso município, para o nosso país, para o nosso mundo. Porque não adianta a gente ficar sentado aqui, debatendo, né? Se a gente não correr atrás de informação. Porque a gente sem informação, né, sem recurso, a gente não consegue fazer bem o trabalho da gente. Porque às vezes teve um gasto, mas através desse gasto você pode vir, às vezes, um recurso para fazer alguma coisa de milhões. Então, a gente não pode cruzar os braços, né? Então, sempre que tiver oportunidade, a gente deve estar participando, sim, porque sempre a gente traz alguma coisa para a gente, para o município, né, nosso. Mas é isso. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Sim, vereador. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Luciano. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, colegas aqui da bancada. Boa noite a todos que estão nos assistindo também pelo Facebook. Tem algumas coisas que a gente gostaria de agradecer, Secretaria de Obras, né, na pessoa do Valdinho. Teve algumas demandas aqui na cidade que a gente pediu essa semana e foi prontamente atendido, né? E entre outras coisas, mas eu vou ser bem breve hoje, presidente, e eu gostaria de endossar as palavras do vereador Lenin a respeito do centro, né, de identificação. Várias pessoas estão procurando a gente mesmo, os clientes, né, do centro, vamos dizer assim, os usuários, estão achando um pouco dificultoso o acesso ao serviço. Gostaria de informar para a população que eu procurei, né, a Ângela para conversar, e uma das coisas que ela me explicou é que Poço Fundo atende não só a população daqui, mas também 9 cidades, né? Então, é natural que possa dar um tumulto, porque hoje a gente está passando por um período meio que de campanha para que seja trocado todos os RGs, né? Só também que a gente não pode, né, virar as costas para a reclamação de que precisa ser melhorado, né, otimizado o atendimento. E eu concordo com a Leninha quando ela diz que hoje foi soltar uma nota dizendo que o atendimento vai ser feito apenas pelo aplicativo Gov.
reforço as suas palavras, vereadora, nem todo mundo tem intimidade com trabalho em aplicativo, trabalho em internet. Então, eu acho o seguinte. Sim. Então, eu acho o seguinte, o município, a Câmara Municipal cedeu o espaço, o município cedeu 2 funcionários, né, com treinamento para poder fazer o trabalho. Então, eu acho que a gente tem que exigir qualidade, sim. E eu acho que a gente tem que usar de todas as ferramentas que a gente tem. Se tem o aplicativo Gov, quem souber e quem quiser, que use o aplicativo Gov. Se quiser fazer pelo telefone, que seja feito pelo telefone. Ou se a pessoa quiser fazer pelo atendimento presencial, eu acho que tem que ser atendido, né? A gente ficar de fora falando e dando palpite, vamos dizer assim, é muito fácil, né? Eu digo, da mesma forma que eu falei com a Ângela, eu falei, olha, Ângela, eu não sei como que funciona o dia a dia, mas é uma coisa que a gente tem que atentar. Por quê? Uma pessoa, como já teve várias vezes, né, pessoas que vieram reclamar, que saiu da roça para vir fazer identidade, achando que seria feito no mesmo dia. Além de não fazer identidade naquele dia, ela teve que voltar na sexta-feira para aí sim poder marcar um outro dia. Então, quer dizer, a pessoa acabou que meio que perdendo 3 dias, né, para poder... isso gera um desgaste para a pessoa, né? Então, é isso. Eu acho que o prefeito tem que sentar com o delegado e tem que achar uma saída, né, uma forma de melhorar esse atendimento, sim. Sim. E gostaria também de parabenizar, né, o vereador Amaral, o vereador Marília, o vereador Vaguinho, que semana atrasada estiveram em Belo Horizonte, participando de um evento grande, um evento importante lá, e eu tenho certeza que eles trouxeram de lá muito conhecimento, porque a partir do momento que a gente sai do nosso município e vai em um evento centralizado, o que acontece? A gente encontra pessoas do norte de Minas, do sul de Minas, da Zona da Mata, né, do Triângulo Mineiro. Então, a gente começa a ter noção como que funcionam as outras regiões do nosso estado e também, por que não, do nosso país. Isso faz com que a gente abra a mente e a gente consegue expandir o nosso conhecimento, né, vereador? Essa semana passada, novamente o senhor, né, o vereador Amaral, a vereadora Marília, e eu acho que o vereador Vaguinho de novo, né, foi o vereador Charles, né, esteve em Belo Horizonte, e eu tenho certeza que vocês não voltaram de mala vazia. A mala vazia que eu digo não é recurso, não é só isso não. A mala vazia que eu digo é a bagagem de vida, é a experiência, né, para poder trazer para o nosso povo uma nova visão, né, um novo conceito adquirido nessas palestras, né? A gente aqui, a gente não é nada, a gente é um grãozinho de areia. Quando a gente senta perto de uma pessoa, um deputado, um senador da República, ele tem a mente mais evoluída porque ele tem mais conhecimento do que a gente. E isso a gente pode aprender muito, né? Eu fico orgulhoso, vereador Lourenço, de ver o senhor falando dessa forma, né? A gente percebe o quanto foi produtiva, né, e benéfico para o senhor a COP30, uma experiência única, e o senhor não foi lá só fazer número. O senhor foi, aprendeu e está trazendo para nós o pouco conhecimento que o senhor adquiriu e está tentando aplicar no nosso município para reverter esse conhecimento em benefício para o nosso povo. O senhor já trouxe 2 propostas, que é a usina de reciclagem, para otimizar. Hoje a gente já tem uma usina, né, que funciona. Foi uma parceria com a Copfam, na época, e eu tive a satisfação de ter sido uma emenda minha, mas a gente precisa aumentar essa usina e otimizar o serviço prestado por ela, né? E também, quando o senhor diz a respeito de preservação de nascente, né, é uma ótica
que muitas vezes a gente, de dentro da nossa bolha, a gente, nossa, mas a gente não está nem aí para Rio Grande. A nossa região não tem Rio Grande. Mas sem a nossa região, que tem rio pequeno, não tem região com Rio Grande, porque é a somatória. Isso é muito bom, porque a gente percebe quando a pessoa vai no intuito de trazer alguma coisa boa, né? Hoje, tanta coisa boa que já foi falado aqui, né? Coisa, como o senhor disse, a Leninha, o Jander, reivindicando melhorias para a população. E o senhor disse que todo o ambiente que a gente vai tem algo para entregar para a gente, né? Toda palestra. Isso é porque está dentro do senhor. O senhor tem essa visão. Então, o senhor vai para trazer conhecimento. Mas tem gente aqui que não tem essa visão, não. Sabe? Vai vazio e volta batendo carroceria, no linguajar popular, né? E, por incrível que pareça, vereador, teve um membro dessa bancada aqui que falou nos botecos da vida e esse final de semana que não sabe o que o senhor foi fazer na COP30, porque o senhor nem saber falar, fala. E eu fico triste e, ao mesmo tempo, orgulhoso do senhor, porque o senhor, dentro da sua humildade, o senhor nem quis tocar nesse assunto, pela elegância sua, o senhor sabe que não convém, mas o senhor deu a resposta para essa pessoa na categoria, não é verdade? Trazendo conhecimento, conforme o vereador Leninha falou, o senhor deu uma aula para nós, né? E, se não bastasse essa vulgaridade, né, de ficar falando mal dos outros pelas costas, sabe? Essa mesma pessoa usa aplicativo para falar mal do senhor também, sabe? Vereador, eu gostaria que o senhor não atrapalhasse a minha palavra, não, viu? Gostaria. Então, só que eu não estou falando por último, não, viu, vereador? Aí, vereador, olha para mim, por favor, estou falando, sabe? Então, vereador, teve vereador aí que chegou em grupo de WhatsApp e insinuou, zombou da sua viagem e disse que o senhor foi para lá a passeio com dinheiro público, com o dinheiro do povo de Poço Fundo, que o senhor foi representando a Copifam. Então, vereador, eu exijo silêncio da sua parte, porque o senhor está atrapalhando a minha fala. Ele que falou, eu repeti. Presidente, eu gostaria que o senhor tomasse uma posição a respeito disso. Gostaria de falar enquanto eu tenho direito de falar. Se eu citar o seu nome, vereador, o senhor tem todo o direito de responder, tá bom? Então, vereador, essa pessoa, né, além de falar que o senhor foi para lá, não ia aproveitar nada, porque o senhor não sabia falar, que o senhor insinuou que o senhor está fazendo mau uso do dinheiro público, porque o senhor foi para lá a pedido da Copifam e não representando a Câmara Municipal, eu gostaria, ao invés disso, eu gostaria de te dar os parabéns, porque, como eu já disse, ninguém melhor aqui dessa bancada que o senhor para nos representar lá na COP30. O seu histórico de vida, o histórico de luta na sociedade, de luta em defesa do meio ambiente, eu sei que não é de hoje, o senhor tem uma bagagem imensa, né? E o senhor foi para lá, sim, o senhor usou da sua ida para representar também a Copifam. Por quê? A Copifam é um patrimônio nosso. Eu não colho um grão de café. A Copifam é um patrimônio nosso. Enquanto o vereador fica dançando aí na bancada, é por isso que talvez essas coisas não entram na cabeça dele, né? Porque não consegue expandir a visão. Enquanto o senhor foi representando a nossa Casa Legislativa, o senhor aproveitou e levou o produto da Copifam para ser mostrado para o mundo. Então, o senhor, acho que nenhum de nós aqui consegue ter a dimensão de um ato desse que o senhor fez. O benefício que vai trazer para a população nossa. Porque a Copifam, a princípio, conforme foi dito, a visão que a pessoa, né, que as pessoas de mente pequena têm, é que a Copifam é como se fosse uma empresa. É uma empresa sim,
Só que a Copfam, primeiro, a Copfam, ela tem objetivos e valores que ela cuida muito bem, em defesa, na qualidade de vida do homem da roça, preservação da natureza. E se, vamos supor que essa ida sua, o senhor apresente a Copfam, vereador Lourenço, para mais um país e aumente a venda de café, isso aí vai trazer benefício para Poço Fundo. Por quê? Está aumentando a venda, aumentando a exportação de café do nosso município, trazendo riqueza para o nosso povo. O pessoal que está ali na Copfam deve ter, sei lá, mais de 600, o senhor sabe melhor do que eu, mais de 600 filiados, cooperados. Então, indiretamente, afeta todo mundo, afeta a minha família, porque eu tenho sobrinhos, irmãs, que é cooperada. Então, o senhor está ajudando a mobilizar a nossa sociedade e trazer recursos para a nossa sociedade, sabe? Gostaria de dar os parabéns para o senhor, os parabéns pela fala sua, pela riqueza de conhecimento que o senhor trouxe, sabe, para nós. Mais uma vez, parabéns pela humildade do senhor e parabéns pela sua elegância em não querer rebater, sabe, no mesmo nível. Quem dera, se todos nós, vereadores, tivesse um pouquinho da capacidade e da consciência que o senhor tem. Viu? O senhor está de parabéns. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Ô, Luciano, você falou meu nome só rapidinho, presidente. Para mim, se eu conseguir fazer que uma pessoa plante uma árvore e preserve uma mina, valeu a minha viagem. Valeu a minha viagem. Já valeu. E para mim, Luciano, isso há 40 anos, falando de Copfam, que ela vem falando isso. Para mim foi uma alegria inexplicável. Sabia que na COP30 estava servindo um café da Copfam, que esse café é um brand que podia ter 1 grão de café meu lá. Para mais de 150 países que passou lá e bebeu, é um brand. Poderia não ter nenhum grão, mas poderia ter 1 grão de café meu lá nesse brand. Então, isso para mim é uma alegria que eu vou levar para o resto da vida. Obrigado pelas suas palavras. Valeu. Certinho, boas palavras, vereador Luciano. Próximo vereador a fazer uso da palavra agora é a vereadora Marília. Boa noite, obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu vou começar minha fala com uma mensagem que eu recebi aqui agora há pouco, pedindo providência na iluminação da rua Neide Ramalho, lá no Iliu, que desde o dia que caiu aquele raio está uma escuridão. Ela até mandou uma foto que não se enxerga nada. Outro assunto que eu vou falar, eu já ia direto nele, mas eu vou realmente, nessas idas e vindas em Belo Horizonte, né, a gente deixa a família para trás. Eu deixo as minhas 2 meninas aqui por conta da minha mãe. E nós vamos lá buscar o quê? Buscar conhecimento, buscar informação, que muitas dessas informações a gente já sabe alguma coisa, mas a gente vai lá aprofundar, né? Saber o que a gente pode trazer, como a gente pode agir melhor no nosso município. Na semana retrasada que a gente foi, nós participamos de um curso lá, com uma professora incrível, 2, na verdade, mas a Mônica, ela é espetacular no jeito de ensinar. E, às vezes, até você não prestando atenção no conteúdo da aula inteira, alguma coisa você traz. Mas eu, como eu gosto muito, eu vou, sento e gosto de assistir, então eu aprendi muitas coisas lá. Tanto o uso das redes sociais, né, que agora tem decisões a respeito das páginas oficiais, né, que não se pode vangloriar nenhum político, nenhum agente político. Aprendo também muitos projetos interessantíssimos, alguns eu até já coloquei em votação aqui. Nós aprendemos, né, Amaral, nesse curso, o quanto é importante a emenda impositiva, que aqui nessa casa já passou 2 vezes, foi rejeitado, e o quanto isso é um projeto que o vereador ele pode estar ajudando as entidades, ele pode estar desenvolvendo um projeto dele. Então, assim, é um projeto que eu acredito que eu
vou colocar ele de novo, né, Amaral? Nós vamos colocar, vamos ver se vai passar aqui, porque para quem não sabe, a emenda impositiva ela é um dinheiro do orçamento municipal, em que os vereadores desenvolvem um projeto, né, para o executivo estar fazendo. Então, isso é nossa, é assim, você vê cada coisa que o pessoal faz lá, sabe? Cada projeto lindo. Então, é uma coisa que eu tenho um sonho de colocar essa emenda impositiva aqui. Se vai passar, eu não sei, mas eu vou colocar ela de novo. Uma coisa muito importante também, que eu vou falar aqui na tribuna mesmo, e que a minha cara queimou lá também de vergonha, é sobre a reunião das comissões. Aqui nessa casa não se faz reunião das comissões. E não é só assinar um parecer. As comissões precisam reunir, presidente. Isso é uma coisa importante e que tem que ser desenvolvida aqui. Então, eu estou pedindo aqui para o senhor, porque as reuniões, as comissões têm que reunir para discutir o projeto. Não tem só que assinar o parecer aqui, feito pelo jurídico ou por alguém. Tem que se discutir os membros das comissões. É importantíssimo isso, porque eles têm que tomar conhecimento do projeto, eles têm que analisar. E uma coisa que a Mônica falou muito lá, tanto nesse curso quanto em Pouso Alegre também, é que o projeto legislativo ele tem que ser maduro. Ele não pode ser do jeito que está aqui. Ela não fala aqui do nosso prefeito, mas ela fala generalizar de todos os prefeitos, né? Que é o prefeitão foguetinho. Por quê? Porque tudo desce em regime de urgência. Então, o projeto legislativo tem que ser maduro. As coisas lá na prefeitura, ela não é no estalar de dedo, assim, que o governo fala assim, para ontem eu preciso disso. Olha quantos projetos e quantos regimes de urgência a gente vota aqui. Então, eu acho, sim, que esses 9 vereadores, o Vaguinho está aqui, mas os 8 que estão aqui, o Vaguinho também, nós temos que analisar isso. É uma coisa muito séria. Às vezes, tem projeto que a gente não consegue analisar, que chega na quinta, a gente já vota na segunda com regime de urgência. Por exemplo, esse projeto hoje aqui, eu abstive meu voto, porque eu não consegui saber qual que é o real salário do cargo que estava extinguindo. Porque eu não consegui achar aqui no grupo. As legislações do nosso município não são atualizadas nos sites. Todo mundo sabe disso. Isso daqui eu já pedi muito sobre isso, sobre transparências. Não são atualizadas no site. Então, o papel aceita tudo. E eu sou daquele jeito, eu gosto de confirmar a informação, sabe? E por que eu estou falando isso tudo de um projeto maduro, que o projeto legislativo ele tem que ser estudado, ele tem que ser votado, ele não tem que ser votado com regime de urgência, ele não tem que ser a goela abaixo. Porque uma coisa que eu estou preocupada, há dias, eu já falei aqui e eu vou falar de novo. Restam 3 reuniões para a gente entrar no recesso. Certo? E cadê a taxa de lixo? Cadê a taxa de resíduos sólidos que foi prometido aqui pelo Executivo, que ia fazer uma reunião com a gente, para a gente ver o que vai ser do ano que vem? Vai fazer o quê? Vai fazer igual o ano que vem, a gente tem que trazer o povo aqui, e o povo e os vereadores ficarem bravos, porque aí o povo está bravo. É isso que a gente vai esperar? Vai descer quando? Vai descer dia 8 de dezembro? Com regime de urgência para a gente votar? E igual abaixo, vamos lá? Não, gente. Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que foi discutida esse ano. Que, olha para vocês verem o quanto desgastante foi essa taxa de resíduos sólidos esse ano. Fizemos audiência pública, fizemos reuniões sem executivo, botou lei para quê? Para o ano que vem a gente não tem nada. Então, hoje eu estou aqui, sim, cobrando o executivo. Eu quero uma resposta sobre a taxa de resíduos sólidos. Vai continuar aquela lei? A lei que foi votada o ano passado, ela vai valer para o ano que vem? Ou vai descer alguma coisa para o ano que vem? A gente vai ter que trazer o pessoal tudo na Câmara de novo, porque ano que vem vai vir taxa de lixo de R$ 1.000 de novo? Então, eu estou pedindo para vocês me ajudar a cobrar, porque é um assunto muito sério. E o ano já está acabando. Hoje já é 17 de novembro. O recesso, doutora Aline, é dia 8? 22? Então, aí quando que nós vamos botar isso? Quando que nós vamos analisar e mostrar? Porque esse projeto, eu quero mostrar para a população. Eu quero que eles estejam aqui no dia da votação. Eu quero mostrar para eles como vai ser. Então, eu espero que não desça o regime de urgência, que não seja goela abaixo. Então, gente, nessas idas e vindas, eu aprendo muita coisa, graças a Deus. Sabe? Eu tento colocar todos os dias no meu dia a dia, nas minhas ações,
Tem muitos projetos que nós estamos estudando para colocar aqui, não sei se vai dar tempo de colocar esse ano, porque até aquele do peão a gente colocou também, não quiseram emendar o projeto, né? Vetou, e até hoje também não desceu mais nenhum. E nessa última semana foi eu, o Charles, o Amaral, o Vaguinho. A gente aprendeu muito também. A gente conhece vereador de todo lado, né? E ali vai se trocando as experiências, as câmaras que fazem tudo certinho, algumas que não. Então, essa reunião das comissões, presidente, é uma coisa que eu acho que a gente tem que ver urgente sobre isso. Porque eu já fui questionada disso uma vez, e eu falei aqui isso já, sobre essas reuniões. Então, eu acho que a gente tem que fazer certinho, marcar um dia. Esse dia vai ser o dia da reunião das comissões, então vamos discutir sobre os projetos. E fazer tudo certo, porque eu acho que a gente está aqui, está fazendo uma prestação de serviço público e tem que ser tudo certinho. É só isso. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora. Acredito que o projeto vai estar descendo nos próximos dias agora. Eu quero fazer umas considerações aqui com o vereador Charles, que ele disse que tem sido prejudicado ao fazer o uso da palavra, que tem sido sempre o primeiro a falar. Eu fiz o levantamento aqui. As duas últimas sessões antes dessa, você foi o antepenúltimo a fazer uso da palavra. As duas antes desta. Está marcado aqui. E eu encontrei, nas últimas reuniões aqui, você foi antepenúltimo 4 vezes. Você falou em antepenúltimo lugar. Você falou em penúltimo lugar uma vez e 2 vezes falou em último lugar. Está tudo marcado aqui. E as demais, você tem várias aqui, que foi o 6º a fazer uso da palavra, foi o 4º, foi o 5º. Então, na média aqui, se for para considerar o que você disse, você está sendo beneficiado em relação... Pode fazer o levantamento. Se não tiver... Posso falar? Nós voltamos a falar. Posso falar? Pode falar. Beneficiado na onde? Se o Luciano sempre falou depois de mim para meter o pau igual ele começou, entendeu? Na onde que eu estou sendo beneficiado? Por que o senhor não pode fazer o sorteio aqui na frente igual todo mundo faz? Entendeu? E outra coisa também, agora, já que o senhor citou meu nome, eu vou falar para todo mundo aqui, ó. Eu falei sim, entendeu? Num grupo de WhatsApp, o Luciano falou que eu estava em bar. Esse final de semana, nem aqui em Poço Fundo eu estava viajando, cheguei hoje de manhã. Entendeu? É historinha para jogar um contra o outro. Falei sim do Lourenço, porque ele falou que estava representando a Copifam. Um vereador, quando sai de uma casa dessa aqui, ele tem que representar o povo, tem que representar a cidade, não tem que representar nenhuma empresa, não. Entendeu? Não, mas eu não fui para Belo Horizonte para representar nenhuma empresa, eu fui para representar o povo, conheci vários deputados que querem meu apoio, vai vir muita coisa nova. Isso aí é o povo que vai ter que saber. Tá bom? É isso. Na onde que eu estou sendo... Entendeu? Fala para mim. Se ele sempre falou depois de mim. Hã? Não tem não, Nilson. Custa fazer o sorteio aqui na presença de todos os vereadores? Não, mas quando eu estou te falando... Hã? O funcionário custa vir aqui fazer mas na se fazer frente. Aqui também, a Venise se trabalhou fazer aqui, você não vai ser sempre o último a falar. Então, mas a Venise trabalhou quantos anos nessa casa? 30 anos, ela sempre fez o sorteio aqui. Por que a Aline, o João, a Jennifer não pode fazer aqui na frente para todo mundo ver? Então, eu fiz o levantamento aqui, se você tivesse sido prejudicado nessa parte... Então, puxa o levantamento aí para ver se o Luciano não falou depois de mim. O senhor fez esse levantamento? Não, né? Então, é isso, entendeu? Na próxima reunião eu faço. Não, então tá, ué. Certo. Mas se for continuar desse jeito, na palavra livre, eu levanto e vou embora, porque eu vou ficar fazendo o quê aqui? O meu serviço é estar aqui para trabalhar pelo povo, entendeu? Não é para ficar batendo de frente, falar que eu falei com o Lourenço, não sabe falar, na onde que eu falei isso? Se nem aqui eu estava, prova aí, amigão, prova aí. Eu tenho os áudios aqui que eu falei que o Lourenço está errado de falar que está representando a Copifam. Ah, ele levou café. Mano, por que não falou da Coca Minas? Não é outra empresa que vende café? Só a Copifam que tem em Poço Fundo? Por que não falou do Anísio? O Anísio não vende café? O Pablo, entendeu? É só a Copifam? Vai representar o quê? Você representa o Correio quando você sai daqui? Aí vem falar, ai, parabéns, vereador Marília, não sei o quê. Você sabia que eu estava em Belo Horizonte, entendeu? E eu vou atrás, os deputados estão vindo atrás de mim, amigão. Você sempre apoiou o mesmo deputado que manda sempre a emendinha aí, a de 10 mil, entendeu? Sabe? Eu não vou ficar discutindo essas coisas, porque vocês sabem. Entendeu, Nilson? Não, a população sabe os valores. Não, se puder,
beleza, se não puder, eu não falo palavra livre não, porque eu não estou aqui para ficar debatendo com os outros não, só. E eu peço desculpa, Lourenço, pelo que eu mandei no grupo, porque eu tenho que falar, o senhor não estava lá representando a Copfam, o senhor tinha que estar lá representando o povo de Poço Fundo e a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal pagou a viagem do senhor com dinheiro do povo. É imposto que o povo paga, não foi a Copfam que pagou a viagem do senhor. Falei isso no grupo, sim, para todo mundo ouvir, e eu ia falar para o senhor isso, entendeu? Peço desculpa para o senhor achou ruim, mas nunca na vida eu falei que o senhor não sabe falar, porque nem aqui esse final de semana eu estava. Fui lá para Santo Tomé, cheguei hoje de manhã para me arrumar meus compromissos, entendeu? Presidente, gostaria só Pode, de... sim. Né, se o problema foi eu na palavra livre, eu não faço questão, não. Posso ser primeiro, não tem problema, não, sabe? Porque eu não tenho nenhum problema em falar e debater. Não tem nenhum problema, sabe? E outra coisa, eu sou tão tranquilo nesse ponto para falar, porque eu penso para falar e depois não volto atrás, não. Né? Viu, Lourenço? Depois eu não vou ficar te pedindo desculpa, não. Eu penso para falar. Porque o homem com barba na cara, sabe? Ele tem que honrar a palavra dele. Sabe? Tem que honrar a palavra dele. Não é ficar fazendo papel de moleque, não. Eu já falei isso aqui outras vezes, teve gente que achou ruim, mas não tem outra palavra para a gente definir esse tipo de atitude. A questão do sorteio, presidente, o senhor está coberto de razão. O senhor está coberto de razão, o senhor está seguindo o regimento interno. O regimento interno diz que tem que ser por sorteio. O senhor optou por fazer esse sorteio, né, que o João Paulo faz para nós. O João Paulo, a Jennifer, a Aline participa. São pessoas idôneas e, mais uma vez, está sendo colocado em dúvida a idoneidade deles. O senhor, inclusive, já colocou à disposição, para quem quiser acompanhar o sorteio, está à disposição. Eu, pelo que eu me lembro, acho que eu fui o único que um dia falei, eu vou lá acompanhar. Os outros não quiseram. Né? Não quiseram porque sabe que não está tendo nada de errado. Agora, conforme o senhor falou, eu fiz uma busca aqui, né? Fiz uma busca aqui no histórico do grupo nosso, e o senhor está coberto de razão. Não é eu que estou falando, não. Está no grupo, está no histórico do grupo, aqui as fotos que o João Paulo e a Jennifer postam, na colocação de cada vereador para falar. Então, mais uma vez, eu falo o seguinte, é um desrespeito, esse chororô, é chororô isso, não, é coisa de gente vazia, de quem não tem nada o que apresentar. Certo? Mais uma vez, falta de respeito, enquanto um colega está falando, está dando risadinha irônica, sabe? E, infelizmente, né, o vereador Nilson, presidente Nilson, mais uma vez, a gente discutindo questão de postura, de atitude, e, mais uma vez, pedindo respeito aqui nessa bancada. E não só na bancada, mas também nos grupos de WhatsApp. Né? O vereador Amaral, inclusive, falou uma outra coisa para mim outro dia, que eu achei interessante a colocação. A questão do pós-reunião, que é complicado. Sabe, aqui, na hora da reunião, às vezes, numa discussão mais acalorada, a gente sai um pouquinho, né? Se exalta um pouco, mas a gente entende, né? Todos nós aqui somos seres humanos e a gente a gente mais erra do que acerta. Mas a questão fora da Câmara, a pessoa com a cabeça fria, ficar com palavreado de baixo calão ainda, usando o nome. Se fosse até comigo, eu acho que eu não ficaria com raiva, porque eu tenho defeito demais a conta, mas usando o nome do vereador Lourenço. Tem sim, vereador. Tem muito defeito, o senhor também tem. Sabe?
Não sou e não estou aqui. Eu não sou perfeito e não estou aqui para ser julgado pelo senhor, viu? Eu dispenso o seu julgamento. Estou falando a respeito do vereador Lourenço, que é uma pessoa que eu já falei várias vezes para ele e tenho maior tranquilidade e orgulho de repetir. É uma das pessoas mais íntegras que eu conheço. Mais íntegras. Agora já o com as mesmas e com a mesma intensidade que eu digo que o vereador Lourenço é íntegro, eu digo que o senhor é um mau caráter, sabe? Com a mesma intensidade, viu? Aí eu dispenso seu julgamento. Luciano, Presidente, é só, eu não vou voltar à discussão não, porque eu acho que já passou. Vamos Luciano, passar a reunião para frente? mais Não uma vez, adiantar? muito obrigado, viu? Obrigado pelas palavras. Obrigado mesmo. Faz isso, a partir de semana que vem, fala para o João Paulo vir aqui na frente e mostrar para todo mundo como que está sendo feito o sorteio, porque esse sorteio, eu já baixei o aplicativo, a Marília já baixou, depende do jeito que você põe o nome ali, ó, você põe ele para rodar, entendeu? Faz o sorteio aqui na frente de todo mundo, põe um tablet ali, tem lá em cima um computador, um notebook ali, ó, para todo mundo ver, entendeu? Não tem que ir lá para ver, não, entendeu? Evenise fazia aqui, o João Paulo pode vir aqui e fazer aqui na frente, a Aline pode vir, entendeu? A Evenise, em 30 anos, ela fez isso aqui, por que eles não podem vir? Vereador. Entendeu? E eu respeito eles, mas na hora do serviço, eles têm que fazer para todo mundo aqui. Ô, Charles, mas assim, acho que é só o senhor que está querendo, acho que não custa nada o senhor ir lá também, viu? Não, tá bom, eu posso ir, ver. Lourenço, mas você não concorda comigo? Todo sorteio eu falei antes, só o Luciano que fala depois, por quê? Tem alguma coisa errada, não tem? Eu acho que tem, que é transparência, por que não faz aqui na frente? Eu não preciso ver, viu, João Paulo? Não, eu também não estou falando de desconfiança, eu estou falando que eles podem muito bem fazer aqui, entendeu? Não é desconfiança, não. Entendeu? Se a Evenise fazia, e eles estão aqui para fazer também. Ponto. Obrigado, presidente. Tudo bem. Então, o próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Amaral. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, eu cumprimento os demais vereadores, o servidor dessa casa e o público presente de casa, né? Senhor presidente, eu gostaria de estar pedindo aqui uma demanda que lá no... estão pedindo à prefeitura lá, um bebedouro, senhor presidente, se pode... Eu não sei se tem algum sobrando em algum lugar, às vezes tem muito, às vezes tem algum encostado aí. Os funcionários lá do almoxerifado né, tá tendo que tomar água aí. A gente fala tanto quem estava falando do meio ambiente, da nossa água aí, um bebedouro seria muito interessante para, né, esses devidos aí. A gente tem que ter muita preocupação com o tratamento de água, a água que a gente vem, né, tomando. Então, eu estou aqui pedindo, se alguém souber de um bebedouro que esteja em alguma repartição da prefeitura ou algum PSF encostado aí, que possa, né, no jeito legal, levar lá para o almoxerifado para os nossos queridos servidores lá, né, tá podendo tomar água com mais qualidade. Gostaria de pedir, senhor presidente, que possa ser feito uma troca de lâmpada ali em frente à igreja, entre a igreja e a academia. Ali tem um poste ali é uma praça muito tão bonita, tão bem cuidada, e está bem escuro ali. Então, gostaria que o senhor pudesse estar levando aí para o responsável dessa pasta, aí, que possa estar dando uma olhada para a gente lá com carinho, que eu vou agradecer aqui com o maior prazer do mundo, né? Uma coisa que está me deixando muito preocupado, senhor presidente, é as ruas de Poço Fundo por parte de limpeza de matos. Eu já falei aqui a semana passada e torno a fazer o pedido, né? Que possa estar dando uma olhada, né? Porque tem muitas ruas ali que tá dando medo mesmo, mas muito mato mesmo, né? Podendo esconder ali algum animal peçonhento, e a gente sabe que tem aparecido muito no nosso município, ainda mais agora na época de chuva, né? Então, gostaria de estar pedindo a limpeza dessas ruas aí, né? E a gente tem uma equipe muito boa aí, que faz o serviço com determinação e de muita qualidade. Mas, para isso, tem que ter, né, o pedido da pessoa responsável por essa pasta, que eu não sei quem é, mas eu gostaria que o senhor
podendo levar isso lá para o nosso executivo, para o nosso prefeitão da Modoto, para que possa estar arrumando isso para nós aí, né? Gostaria muito também de pedir, foi pedido aqui para poder levar a reforma, vai fazer a reforma da praça aqui, do Pet Shop, é um lugar, né, um cartão postal de Poço Fundo, mas gostaria também de pedir a reforma da praça lá do Distrito Parolim, que a gente passou lá essa semana. Eu te falar, está bem deixado de lado, vamos dizer assim. E as outras praças aqui, né, que nem eu já fui dito, aquela praça ali, que até eu dei o nome, né, pus o projeto que foi votado com unanimidade, a Praça José Serrador, que eu não sei o porquê, que até hoje não colocou as placas lá, e não colocou na placa em nenhuma das ruas, eu acredito, em nenhuma das praças que foi dado o nome aqui de 2018 para cá. Então, gostaria muito que pudesse dar uma olhada com carinho ali, porque ali é lugar que vem muita gente de fora, né, para fazer exame, vem passar nos médicos ali, né. Então, gostaria muito de dar uma olhada com carinho ali, né, fizesse lá um plantio de flores, sei lá, cuidar, pintar, né. E mesma coisa, peço para os canteiros também, né, de Poço Fundo aqui, das avenidas, né, que possa ser pintado, principalmente a avenida lá de cima, lá a avenida lá de cima, que possa, né, doutor Lélio, né, que possa, eu passei até reparando, está muito, mas muito feio mesmo, sabe? Então a pintura ali vai ficar legal, vai dar, porque todo mundo que chega para fazer esse ir médico aqui, que vem visitar a nossa cidade, ou vem a negócio, os dois lugares, a praça aqui de baixo, aqui do Pet Shop, e passando ali, né, a Doutor Lélio, para o sentido hospital, sentido lar Nossa Senhora das Graças, ele passa a não ser a nossa cidade, e ver a cidade com o canteiro daquele jeito. Ele tem uma má impressão na nossa cidade, que o nosso município é maravilhoso, então eu acredito que precisa, assim, de um talento ali, vamos dizer assim, né. Quarta-feira, vai ter, né, o maior prazer do mundo, mais uma vez, né, convidado aí, estou passando para vocês aqui o convite, um torneio beneficente no pé do morro, ali no nosso amigo, o Tchãozinho, né, Tchãozinho do pé do morro, juntamente com esse menino maravilhoso, com a sua equipe aí, o Felipe, né, esse aí faz Felipe, mais conhecido como Felipe Tair, ele faz esse trabalho aí de benefício aí, né, esse jogo aí, esse torneio beneficente aí, e eu tenho a honra de estar lá participando, né, ajudando lá, e gostaria de convidar os demais vereadores para estar lá participando, torcendo, né, numa brincadeira, me parece que vai dar 8 times, o vereador Jander, me parece que 80 pessoas que estão lá, que vão fazer jogar, participar, fora os que vão para, vamos dizer assim, cornetar, né? E atletas de fora também, que é amigo da gente, que a gente faz aí perante o esportes aí, a gente faz o convite, eles vêm, né? Então, gostaria muito de dar os parabéns para o Felipe aí, para toda a equipe dele aí de fora aí, né? Os amigos, o Felipe, o Zu, né? O Juninho, né? A turminha, o Ilinha, o Tchãozinho do Pé do Morro, que, né, parceiro, os demais aí que vem ajudando esse projeto de 5 ou 6 anos que vem fazendo, assim, com o maior sucesso do mundo, e aumentando cada dia mais, cada ano que vem passando, né, vem aumentando. E a entrada lá é 1 quilo de alimento não perecível, 1 litro de leite, um panetone, que quiser levar uma roupa, né, e vai estar sendo doado aí para as pessoas bem desfavorecidas do nosso município, né. Então, quero deixar aqui, Felipe, de coração, meu muito obrigado pela essa iniciativa sua e da tua equipe. E obrigado pelo convite de eu participar lá, né, como árbitro, vamos dizer assim, conduzindo esse evento com a maior tranquilidade do mundo, né. Senhor presidente, e uma coisa que a gente, esses indas e vindas de Belo Horizonte, que a gente passa em muito perrengue, quero agradecer aqui a Marília, o Charles, o Vaguinho, parceiro, né, que eu aprendo muito com eles, vamos dizer assim, né, a gente dá muitas risadas, mas muitas coisas sérias, a gente vai lá, porque se a gente, que nem a Marília falou, a gente deixa família para trás, né, mãe, enfim, filho, enfim.
a gente deixa amigos e sai aí, sabe que hoje para andar nesse asfalto é a coisa mais perigosa do mundo. Então a gente benze o corpo aqui e vamos atrás. O não a gente já tem, né? Vamos dizer assim, então a gente corre atrás mesmo. Uma coisa, uma palavra de um palestrante lá que me deixou muito assim mexido mesmo, e eu falei, é verdade, isso aí entrou como uma luva. Sobre o papel do vereador e o papel do executivo. Quem é mais cobrado na política não é deputado, não é prefeito, não é senador, não é presidente, é o vereador. Hoje, os munícipes saem de sua casa, ele dá de cara com o Nilson, que é vereador, com o Jânio, com o Luciano, com o Charles, né, e dentro, com a maior tranquilidade, eles estão certo mesmo, a primeira pessoa a ser cobrada é a gente, vereador. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse nosso município, mas muito grande mesmo. E uma palavra que um palestrante falou lá, eu achei muito interessante e a pura verdade. Os vereadores de A ou B, ou C, ou que seja, ele é uma ponte da dor das pessoas menos favorecidas à esperança. Nós somos essa ponte. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Então, gente, eu acho assim, a gente tem que se unir, né, para a gente, cada pessoa, cada vereador, né, ser um alicerce dessa ponte, entre a dor de uma pessoa menos favorecida, à esperança. Né? Então, nós somos essa ponte, nós temos que ter responsabilidade muito grande, nós temos que exercer isso aqui com muita lisura, muita tranquilidade, né? Muito respeito ao próximo, respeito aos munícipes de Poço Fundo, né? Então, eu fiquei com essa frase na cabeça, eu não poderia deixar de dizer isso aqui, né? E isso foi em Belo Horizonte, a gente teve lá assim, né, correndo atrás, e uma cena que me deixou muito comovido lá, e eu vim refletindo, e logo vou falar, né, depois que eu tocar mais em alguns assuntos aqui. Sobre as identidades, né, que estão sendo feitas, a gente não pode deixar de lembrar que as identidades antigas, elas têm validade até 2032. E eu conversei também com a Ângela, o vereador Luciano, e ela me explicou, né, que a hora que, tipo assim, solta no ar, tem que fazer, tem que trocar. Então, o povo fica meio, eu tenho, senão eu, né? Então, deixar, né, tranquilo aqui, que até 2032, as identidades que a gente tem, ainda vai servir e tal, pode, com tranquilidade, e concordo plenamente que esse negócio feito via site aí, resolve algum ponto, outros pontos não. Eu mesmo, se for para me entrar num site para me fazer, eu não consigo. Né? Então, eu não tenho essa habilidade nas redes sociais. E queima de embalagem, Lourenço, que o senhor estava dizendo aí, o senhor trouxe lá onde o senhor esteve presente, eu gostaria, né, de estar reforçando aqui, pedindo mais uma vez a construção, né, que nem o senhor falou muito bem, lá do depósito, né, de embalagem, lá no Quebra Machado, gostaria de estar lembrando novamente, para que possa, né, estar fazendo lá, para a gente evitar, porque chega num determinado tempo, a pessoa cansa de ficar trazendo para a cidade, trazendo, e às vezes, no momento de raiva, alguma coisa vai queimar essas embalagens lá na zona rural, afetando assim o meio ambiente, né? Então, é só uma deixa aqui, que já nós estamos falando em meio ambiente, eu acho que a gente tem que, se poder fazer essas casinhas lá, né, depósito, que nem foi feito aí em muitos lugares, e funciona muito bem, né, que nem aqui no São Miguel tem, nos Coutinho tem, enfim, nos outros bairros tem. Quebra Machado está pedindo também, vamos dizer assim, exigindo o direito deles de bairro também, precisando de uma casinha lá. E, mais uma vez também, eu fiz a indicação aqui semana passada, não deu tempo ainda, que eu acredito do Executivo estar executando,
quem é dono dessa pasta é a lixeira, lá na Barra, né? Hoje mandaram as fotos para mim, até eu sou presidente do bairro lá, com certeza eles viram ao passar, as sacolas, saco de lixo jogado no chão, e aquilo ali, cachorro carrega para o mato, enfim. Às vezes pode estar carregando até para uma nascente e deixando lá, a gente não sabe. Então, o mais rápido possível, se poderem fazer essa lixeira, colocar uma lixeira, até mandei um modelo para o morador lá, achou interessante, o modelo que eu tirei foto em São João da Mata, achei muito interessante essa lixeira lá. E é uma coisa barata. Outra coisa também em Belo Horizonte que a gente teve, conversei com... Eu vou lá, eu não converso com deputado, só eu converso com mais deputados, eu gosto de... Né? E isso não foi só a reclamação de um deputado, as emendas que vêm chegando no nosso município. Tem umas emendas paradas aí que era para ser passada para as entidades, e me parece vai ser passada esse ano, no ano que vem. Gostaria que pudesse estar passando, né, para as entidades que tanto precisa. Aí que eu venho naquela frase, a dor, né, na esperança. A esperança dessas entidades são as emendas parlamentares. Eles não vivem sem emendas parlamentares. Se essas emendas, não estou dizendo que todas as emendas parem em prefeitura, gente. Quero deixar bem claro. Mas as emendas que vier para as entidades, que possa fazer das tripas corações e passa para as entidades. Ah, mas não pode, passa do outro jeito. Ah, não pode. Pega o dinheiro aqui, faz, no caso, manda para a prefeitura o dinheiro da Câmara Municipal, mas paga as entidades. Porque é uma coisa que a gente corre. Isso eu estou dizendo da UPA, isso estou dizendo do lar, isso estou dizendo do hospital, isso estou dizendo... Todas as entidades, elas vivem com... Elas não conseguem viver sozinhas. Elas vivem com as emendas que a gente corre atrás, tanto qualquer um dos vereadores que corre atrás, né, dos 9. Elas vivem com o repasse que a prefeitura passa para eles. É isso que elas vivem. Porque bingo, essas coisas, isso aí elas fazem à parte, e eu tiro o chapéu para todas as entidades que fazem esse tipo de trabalho. Né? É uma coisa que está tomando, que é para, vamos dizer assim, o município... Eles estão ajudando o município a tomar conta de um problema. Né? Então, mais que justo que essas emendas possam estar chegando no lugar que o deputado, né, coloque. De um jeito ou de outro. Se não der via não sei das quantas, vai de outro jeito. Né? Que nem a gente fala, conversa com o prefeito, faz devolução antecipada aqui, do valor, não precisa ser mais que isso. Né, para estar chegando às entidades, que a gente vê que as entidades nossas fazem um trabalho de excelência. Eu vi em Belo Horizonte, eu falei da UP, a gente falou da UP, o nosso grupo falou da UP, falou do lar. Eles não acreditaram que a gente tem essas entidades num município de 17 mil habitantes. Falou, está convidado, vocês, os vereadores de lá, né, a gente conheceu muitos vereadores, eles vão vir aqui conhecer as entidades, nossa. E vai ser um prazer imenso levar eles na UP, levar eles no Lar Nossa Senhora das Graças, levar eles da Maria Pequeno, para ver como que a nossa entidade trata o nosso povo, com respeito, com carinho, com dedicação, sem receber nada. Né? Que nem o Lar Nossa Senhora das Graças, está lá o Floriano e o Valdo, eles não recebem, eles estão ali doando o tempo deles. Né? Então, é um serviço maravilhoso que... eu tive o maior orgulho de falar para os outros vereadores que a gente conheceu lá, eles falaram, no nosso município não tem isso. Né? E sobre o projeto da emenda positiva também, que a Marília, a gente está querendo colocar, é para esses fins, que a gente possa, né, ajudar as entidades, às vezes não dá para passar, a gente, né, ajuda ali, faz um projeto, o Jander faz um projeto aqui, a emenda positiva dele não dá, a quantia dele não dá, e eu chego, a gente coloca, e assim vamos indo. Eu acho que é assim que funciona o município que quer crescer e quer evoluir perante a sociedade e perante as pessoas que tanto precisam. Agora, voltando ao fato de uma coisa que me tocou em Belo Horizonte, eu não quero rasgar seda para ninguém. Sim, Luciano, só um minutinho, 2 minutinhos, só um minutinho só, porque eu nunca passei, né, e eu nunca também
critiquei quem passou. Eu gostaria muito de dar os parabéns para o Charles, ele teve uma iniciativa lá que me deixou orgulhoso, Charles. Não preciso rasgar seda para o senhor, aliás, não preciso rasgar seda para vereador nenhum. Eu faço meu trabalho e respeito todos. É sobre a senhorinha no mercado, que o senhor, eu não estava presente, a hora que eu cheguei, eu vi o senhor na porta do mercado, com a senhorinha lá, tomando conta, e o senhor falou para ela falou, estou aqui esperando um ônibus, uma senhora de 74 anos, 78 anos, o senhor falou, não, hoje você não vai de ônibus para casa, não, o senhor vai de Uber, eu vou pagar o Uber para a senhora, e não tinha ninguém perto do senhor, não tinha ninguém conhecido perto do senhor, eu quero dar os parabéns para o senhor, né? O senhor pagou o Uber, comprou um queijo e um doce para ela, e ela foi super satisfeita, até tive o prazer de tomar a benção dela, eu acho que a gente nunca vai a ver novamente, e pedimos para ela a oração, que ela ponha todos os 9 vereadores aqui nas orações dela. Isso não é demagogia, eu pedi para ela pôr o nome dos 9 vereadores dessa casa. Então, eu quero dar os parabéns para o senhor Charles, parabéns para o senhor Lourenço, que foi lá representar essa Câmara Municipal e o nosso município. Senhor presidente, muito obrigado, senhor. Hoje eu passei um pouquinho do tempo, o senhor me perdoe, eu nunca passei e não vai tornar a repetir. Obrigado, senhor, uma boa noite. Senhor vereador Barão, boa noite. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 24 de novembro, às 19 horas. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão às 20 horas e 51 minutos. Boa noite a todos.